Eu queria falar com vocês hoje sobre essa questão do voto útil. Aqui no Rio Grande do Sul, já nas últimas eleições majoritárias, o voto útil se fez presente. Logo no primeiro turno, é claro, né? Porque é para isso que vale o voto útil. E o PT perdeu eleições aqui no Rio Grande do Sul. Essas onde houve essa migração muito forte de voto útil. E eu estou vendo um movimento enorme aí em todo o país para que ocorra o voto útil já no primeiro turno. E acho que isso não depende dos líderes, ou seja, dos candidatos a presidente dos diversos partidos. O eleitor vai fazendo por própria conta o voto útil, porque sabe que se não forem canalizados para o competidor que estiver em melhor posição, quem vai ganhar é o adversário. Que pode ser o adversário do eleitor, de toda a sociedade, ou do Brasil, né? Por isso que é tão importante essa discussão a respeito do voto útil, né? Eu acho que é muito importante. Eu já fiz voto útil várias vezes, inclusive durante o regime militar, quando votei no senador Paulo Brossard, que era do Partido Libertador, contra o Nestor Ioste, que era presidente do Banco do Brasil, um representante do regime militar. E acabei votando no... Eu era totalmente contra o senador Brossard, né? E, no entanto, na época não era senador. Eu fiz, olha, eu fecho o nariz na época, né? Porque depois acabei conhecendo melhor o senador Brossard e fiquei seu grande amigo, amigo da família toda, né? Se eu pensasse como hoje, não teria fechado o nariz, não, eu teria batido palma e votado nele, como votei na ocasião. Bom, mas de qualquer maneira, essa não é a discussão que eu quero fazer hoje. Eu vou voltar a esse assunto aí hoje. Eu quero insistir nesse ponto aí de que essa história toda das investigações a respeito do atentado contra o Jair Bolsonaro, essa história toda tá muito mal contada. Eu já falei para vocês aqui inúmeras vezes sobre isso aí. O próprio candidato, eu vi toda a entrevista dele conduzida pelo Augusto Nunes lá no Hospital Albert Einstein, 26 minutos. Vi toda a entrevista do Bolsonaro e vi quando ele claramente deixou no ar as suspeitas, deixou no ar não, deixou claro as suspeitas de que essas investigações na Polícia Federal lá de Minas Gerais não estão sendo bem conduzidas. Não estão. Já falei aqui para vocês antes disso. Antes do Bolsonaro falar, eu já estava falando. Muita gente já estava falando. Você aí que está me vendo já desconfiava disso, né? Mas olha, um candidato a presidente da República, bem pontuado, está em primeiro lugar na liderança, depois de sofrer um atentado como esse que ele sofreu, que é uma coisa inédita na história de 500 anos do Brasil. É inédito isso aí, né? Quando um candidato com essa embocadura diz com todas as letras que está desconfiado do rumo das investigações da Polícia Federal lá em Minas Gerais sobre o seu atentado, quando diz isso, o mínimo que hoje deveria ter acontecido no Brasil era um escândalo geral. Eu não vi isso acontecer. A mídia tratou quase com desprezo essa declaração do Bolsonaro, que, no entanto, foi muito importante. Hoje já a Polícia Federal teria que ter tomado uma atitude, ou tira uma nota dizendo, não há motivo para desconfiança, ou então, enfim, ter tomado alguma posição, substituir o delegado, né? Aliás, se ficou sabendo que esse delegado aí pertenceu ao governo de Fernando Pimentel, que tem uma história aí ligada ao terrorismo, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, quando jovem, né? Na Rua Dona Laura, aqui na década de 60, bem jovem, ele participou de um grupo terrorista que atacou o cônsul dos Estados Unidos, tocando-lhe bala, inclusive, no cônsul, né? Ele foi preso, foi condenado na ocasião, né? As fotos estão aí, a história está toda aí, né? Mas é governador de Minas Gerais, pelo PT, foi ministro dos governos Lula e Dilma Rousseff, e é governador lá de Minas Gerais. Esse delegado que está à testa das investigações pertenceu ao governo do Fernando Pimentel até agora, foi condecorado por ele, pertenceu ao governo Dilma. O mínimo que ele tinha que fazer num caso como esse aí era se considerar impedido. O mínimo. Mas não, está conduzindo o inquérito e está dando declarações aí de que o Adélio foi um lobo solitário. O candidato ontem, o Jair Bolsonaro, nessa entrevista ao Augusto Nunes, ele deixou bem claro o seguinte, o Bolsonaro,
deixou bem claro o seguinte: primeiro, isso aí foi um atentado político. Ora, se é um atentado político, tem que saber quem é que está envolvido nisso, qual é o partido, quais são as lideranças. O delegado disse que não, que é lombo solitário. Né? O que mais disse o Bolsonaro? Mas tem articulação nisso aí. Quem que estava articulando? Que história é essa de articulação? Essas coisas não estão muito claras. Já faz 15, 20 dias que aconteceu esse atentado lá em Minas Gerais e até agora a opinião pública sabe muito pouca coisa. Os jornais, então, olha aqui, estão se lixando para investigar isso aí. Até agora não se sabe quem eram os amigos desse... Hoje se soube que ele era açougueiro, inclusive, que chegou... Uma das funções dele um dia foi ser açougueiro. Ora, até o Bolsonaro ontem, na entrevista, eu acho que sem saber que ele tinha sido açougueiro, o Adélio, ele pegou e disse num momento lá, ele esfaqueou e virou a faca. Me impressionou muito essa declaração do Bolsonaro. Ninguém nunca falou isso aí. Ah, não é importante? É importante sim, porque no momento em que ele foi esfaqueado, ele virou a faca, ele estava realmente sabendo o que estava fazendo. Sabia que era para matar mesmo, com uma só facada, era assim mesmo. Então, olha, tem... Eu já falei para vocês ontem aqui, ó, tem, além de aviões de carreira, tem mais alguma coisa aí voando pelos céus. E a Polícia Federal hoje não dá respostas e, além disso, resolve abrir uma nova investigação para ver todos os antecedentes dele. Por que não abre uma terceira investigação para ver se o Adélio voava, uma quarta investigação para ver como é que era a cor do berço dele quando ele nasceu? Quer dizer, tudo isso está sendo conduzido aí, ou para abafar o caso, como desconfia o Bolsonaro, ou como eu também desconfio. Para abafar o caso é evidente que é. Agora não sei se é objetivo, isso aqui é a minha dúvida, se é para abafar o caso para simplesmente não envolver mais ninguém, ou se é para abafar o caso para que não se tenha uma resposta até as eleições, que me parece também é o caso. Então, senhores, eu tenho conversado muito com algumas pessoas ligadas à campanha do Bolsonaro e tenho estranhado muita coisa que está acontecendo em relação a esse caso. Aí o Bolsonaro está sozinho, um partido muito pequeno, ele não tem estrutura nenhuma. Quer dizer, lá em Minas Gerais, inclusive, esse agressor está para ser entrevistado por uma rede de televisão, se diz que é a Globo, que já acertou tudo. Né? Eu fui pesquisar isso aí, já falei para vocês aqui, né? Mas a verdade é que o que eu constatei ali nos autos? Que o Bolsonaro sequer tem um assistente de acusação nesse processo aí. O juiz do caso federal, quando analisa o caso, ele consulta os advogados do réu e consulta o Ministério Público Federal. Ora, o Ministério Público Federal, que deveria representar os interesses da vítima, quando ele concordou com a entrevista, ele de fato não atendeu os interesses da vítima, no caso do Bolsonaro. E neste caso tinha que ter pelo menos um assistente de acusação ali, representando o Bolsonaro, a vítima, para pular nos autos, né? Porque eu acho que não tem. Eu procurei saber se tinha. Não tem ali nos autos, né? Eu acho que até um advogado lá de Juiz de Fora, que vai votar no Bolsonaro, faria aí pro bono, de graça, essa defesa aí, né? Mas enfim, olha, as coisas não estão bem postas, né? O Bolsonaro tem razão nessa entrevista dele aí, conduzida para a Rádio Jovem Pan, né? Se você procurar no meu site www.polibiobraga.com.br, você vai encontrar a íntegra dessa entrevista ali. Ela é altamente esclarecedora, tem denúncias muito bem articuladas, consistentes, tá? E eu acho que não dá para deixar as coisas passarem assim como estão passando, não. Batidos, sabe? Essa candidatura do Bolsonaro é uma candidatura que está colocando em xeque esse sistema corrupto que nós temos aqui no Brasil, aí, que está sendo mantido praticamente por todos os grandes partidos, que andam no desespero aí.